A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus e nosso Deus e Pai esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida da sua família. Sejam todos bem-vindos a mais uma pregação, sejam todos bem-vindos e que o Espírito de Cristo continue na sua vida mostrando a verdade. Bom, hoje o tema é o seguinte: quais os principais pontos da Torá? Muitos cristãos têm certo preconceito com a Torá. Não deveriam. Eles estão pregando errado? Não. Infelizmente, a nossa ideologia bíblica, ela foi muito misturada. Ou seja, o que deveríamos obedecer não estamos obedecendo, e o que não deveria obedecer nem seguir, muitos obedecem. Jesus, ele defende a Torá. Muitas coisas da Torá foram abolidas. Sim, isso é dito e é verídico. Mas algumas não. E percebemos que Jesus no Novo Testamento dá um exemplo disso em, por exemplo, Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40, que você pode ver aí na sua casa onde você estiver assistindo esse vídeo. Você vai ver que Jesus deu exemplo aqui desse ponto. Vamos agora abrir a Bíblia e ver o que ela nos ensina sobre os principais pontos da Torá e que nós cristãos devemos colocar em prática para que o único Deus seja o nosso Deus. Vamos abrir em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5, diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Abrindo um parêntese aqui do versículo 4, algumas Bíblias também colocam assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vamos continuar. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua força. Algumas versões, todo o teu entendimento. Essas passagens são descritas ou ditas por Jesus nos evangelhos. Mas vamos entender isso aqui. A Bíblia diz que somente há um Deus na nossa vida. E que nós devemos amá-lo todo o coração, toda a força e todo o entendimento. Mas será que isso é verdade? Será que na nossa vida essa passagem se faz viva em nossa vida? Vou dar um exemplo. Muitos cristãos chegam atrasados no culto. Muitos cristãos nem vão para a igreja porque choveu. Mas quando tem um filme no cinema, vai debaixo de chuva. Quando tem shows, pega a chuva, mas para a igreja não vai. Quando tem no cinema um filme da Marvel, chega 3 horas antes para comprar ingresso. Mas na igreja chega atrasado. Mas para retiro da igreja é o primeiro a chegar. Para passeio da igreja é o primeiro a chegar. Na hora do culto tem irmão no celular, muitas vezes conversando abobrinhas que não deveria estar acontecendo ali. Uma coisa é você pegar o telefone na igreja, perguntar para o seu convidado: você já está vindo? Estou te vendo a localização. E é uma coisa. Outra coisa é você estar na hora do culto conversando abobrinha. Quantas vezes na igreja tem gente jogando no telefone jogos eletrônicos? Que tipo de cristão é esse? Que quando o pai está falando com o filho, ele está com atenção em algum lugar assim? E sabe o que é mais engraçado? Acho que o termo engraçado nem deveria se encaixar aqui. Que ele acha que está salvo. Que ele acha que vai para o céu. Entende como isso aqui é importante? Agora vem a questão: como é que eu posso conhecer a Deus? A Bíblia menciona e ensina? Sim. Uma passagem muito conhecida. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheço a ti, ó Pai, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, para ser salvo, para esses dois versículos estarem na minha vida, eu tenho que crer no único Deus verdadeiro, o Pai, e o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, a quem o Pai enviou. Agora vem a questão: como eu conheço o Pai e o Filho? A Bíblia menciona as características? Menciona. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4, dizem assim: Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Versículo 4. Aquele que diz: Eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Qualquer reclamação, reclame com João, movido pelo Espírito Santo.
Então aqui está dizendo a Bíblia que para você ter o único Deus na sua vida, você tem que conhecer Ele e a Jesus. Você conhece? Perfeito. Agora, para as suas ações que mostram que você conhece a Jesus, é guardar a lei, o decágono, os 10 mandamentos descritos em Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 17, ou Deuteronômio capítulo 5, versículo 7 a 21. Se você guarda esses mandamentos e vive, você conhece a Deus. Ah, mas eu sou da igreja e não conheço esses mandamentos. Fique tranquilo, você vai conhecer agora. Mas se você é cristão e diz que a lei é abolida, você não tem nem Espírito Santo e você nem conhece a Jesus e nem ao Pai. Vamos abrir para entender esses mandamentos? Vamos abrir aqui. Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 17. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não tomarás para ti marca de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do sábado para o santificar. Quinto, honra teu pai e tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho com teu próximo. E o 10º, não cobiçarás nada do teu próximo. Resumindo. Mas infelizmente, muitos cristãos pregam uma coisa que Jesus nunca fez. Jesus aboliu a lei. O cara que fala isso, desculpa, peço perdão se você faz isso. A Bíblia diz que você é mentiroso. Desculpe. Deus está lhe mostrando que você tem que mudar de vida. O sábado sim é para ser guardado. Tem que ser guardado. Aí vem a desculpa que eu sempre escuto. Ah, então quer dizer que eu só tenho que buscar Deus um dia só? Não, não é isso. Deus te deu 6 dias para fazer o que tu quiser. O 7º é dele. Então vamos continuar. Aqui, Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Será? O que a palavra de Deus está no nosso coração? Eu estou aqui em casa nesse momento, gravando esse vídeo. Vamos supor que o vizinho bata na porta. Leone, eu preciso de uma ajuda tua. Claro, se essa ajuda que ele pedir estiver de acordo com a palavra de Deus, eu irei ajudá-lo. Se estiver indo contra a palavra de Deus, eu não posso ajudá-lo. É isso que a Bíblia está dizendo. Vou dar um exemplo. O vizinho bate aqui na porta. Leone, me ajuda a trocar um gás de cozinha? Vamos. Estou lá, trocar e tal, ajustei, troquei. Isso é bíblico, ajudar. Agora vem o segundo ponto. Leone, eu estou aqui em casa, cara, com uma amante, esconde ela na tua casa. Não, não vou fazer isso. Por quê? Bíblia diz, não adulterarás. Essa é a diferença. Se a palavra de Deus está presente na minha vida, até na hora de ajudar o próximo, até na hora de estar no meu trabalho, colégio, faculdade, eu vou obedecer a Deus dependente do que aconteça. Continuando. Versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado na casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. O que significa isso? Que a responsabilidade de você que é pai e mãe, ou você que tem alguém para criar, você que é responsável por alguém, a responsabilidade de pregar para a criança é sua, primeiramente. Não é da tia da igreja, ou das pessoas que são responsáveis pela classe bíblica das crianças. É sua, papai e mamãe. Se você não lê a Bíblia, não peça para o seu filho ler. Você tem que dar exemplo. Você é o primeiro. Olha o que diz aqui a Bíblia. Paulo nos ensina. Em Gálatas, capítulo 6. Desculpe, Efésios, capítulo 6. Versículo 1 a 4. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e sejas longa vida sobre a terra. Isso todo pai ama falar. Até eu já vi ateu falando sobre o filho. Mas o versículo 4 ensina como você, papai e mamãe, deve educar o seu filho ou aquele que você é responsável. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. O que significa isso? Que na sua casa tem que ter regra. Quem manda é o adulto, não é a criança. Você tem que ensinar na prática. Se não pode entrar de sandália na casa, você adulto deixa a sandália fora. Aqui em casa tem uma regra que todo dia, um exemplo,
18 horas eu vou ler a Bíblia. Você tem que ser o primeiro a pegar a Bíblia para ler. É assim que funciona. Ordem, decência, disciplina. Por que as famílias hoje estão destruídas? Pai e mãe não é mais pai e mãe? Não, eu não entendo essa geração de hoje. Desculpa a expressão, são pamonha. O filho manda em casa apontar dedo para pai e mãe. Se eu apontasse o dedo para meu pai, meus irmãos, meu pai arrebentava meu dedo e me batia. Se eu falasse que é para o meu pai alto, meu pai chegava e dava um tapa na minha cara. E não morri. Meu pai quebrou meu dedo? Não, porque eu nunca tive coragem. Levantei a voz para meu pai uma vez, porque eu estava de fone de ouvido, e meu pai ainda brigou comigo. E eu falei que eu estava errado. A regra é essa. Morava com meu pai. Meu pai, eu vou pro cinema, eu vou lanchar, quando era mais novo. Muito bem, com quem tu vai? Ah, eu vou com meus amigos da escola. Onde tu vai? Ah, vou estar no shopping. Beleza. Tu vai sair de lá para algum lugar? Não. Se tu sair, tu me liga. Se eu chegar no shopping e não tiver, eu vou te procurar com 5. Por quê? Porque minha casa, minhas regras. E 10 horas em casa. Lembrando que isso eu tinha 19, 20 anos. Já trabalhava e mesmo assim tinha que cumprir regra. Vamos continuar. 8. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. O que significa isso? A sua mão saber manusear a Bíblia e tudo que você fazer está de acordo com a palavra de Deus. E todo o seu pensamento está de acordo com a palavra de Deus. Você tem que viver. Você educa o seu filho para viver a palavra. Perceba que é uma escada aqui. E ele conclui, né? As escreverás nos umbrais na tua casa e nas tuas portas. Na sua casa tem escrito alguma passagem bíblica? Eu vou melhorar. Tem algum quadro de passagem bíblica? Será que verdadeiramente na porta da geladeira tem um papel impresso com mensagens bíblicas? Uma vez eu preguei numa igreja aqui em Palmas, onde eu resido, que na igreja existe espalhado folhas A4 impressas com versículos bíblicos. Eu achei aquilo muito legal, muito da hora. Deus continue dando sabedoria para os líderes dessa igreja continuarem fazendo isso, porque eles estão obedecendo. É muito bom. No meu quarto tem os 10 mandamentos. Está lá colocado em tinta de caneta. Canetinha, né? Aquele quadro branco. Está lá. E eu não sou casado, não tenho filhos, mas eu já acostumei. E a minha tendência no futuro é colocar na porta da geladeira, colocar uns quadros aqui pela casa. É isso que eu quero. Porque eu preciso colocar isso na prática. Então você percebe que os principais pontos da Torá fazem parte sim da vida dos cristãos. E que nós devemos colocar isso em prática. Que o Espírito de Deus possa ter te mostrado a verdade desses pontos. E que a partir de hoje possamos colocar em prática esse ensinamento para que o verdadeiro Deus seja o nosso Deus. Que Deus te abençoe e saúde a todos com o ósculo santo de nosso Senhor.